boa noite a todos. Com o auxílio do plano espiritual, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, começando pela nossa prece. Senhor, permita que nosso encontro de hoje nos ajude a refletir sobre nossa conduta, nossos julgamentos, nossas discriminações e, por fim, nossas ações no bem. Que possamos dedicar mais tempo à prática do bem. Que a prática da paciência e da aceitação esteja sempre ao nosso lado. Que dentro do nosso lar possamos compartilhar o amor e o respeito. Que as dificuldades que se apresentam para nós possam servir de aprendizado para crescermos mais ainda. Que o trabalho e as obrigações possam ser realizados com mais amor e dedicação, para se tornarem tarefas úteis e construtivas. Que em nossas orações possamos pensar também nos nossos irmãos mais necessitados e pedir auxílio para todos. Que na prece possamos ver o que devemos praticar mais, para nos mostrar o caminho do aperfeiçoamento moral. Que a Tua palavra, Senhor, seja luz e nos guiando sempre para a melhor direção. Obrigado e que assim seja. Então, com base na doutrina espírita, o nosso tema será sobre o desafio da educação. Estamos já na 5ª parte do livro de Raul Teixeira. Educação e madureza. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isso a gente pode encontrar no Livro dos Espíritos, na pergunta 629. O Espiritismo não constitui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática dada ao Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, no versículo 1. Estágios da reencarnação na Terra. A vida terrena, à semelhança de um curso formidável em dinâmica escola, oferece ao espírito nela matriculado uma programação capaz de fazê-lo chegar ao Pai Criador de maneira eficiente, coerente e gradativa. Nesse curso, os espíritos estão distribuídos de acordo com as suas necessidades específicas, sendo que cada um dele extrairá o que realmente carece para o enriquecimento do seu currículo. Ao longo desse curso, os alunos que cumprem as etapas vão cedendo lugar aos outros que, por seu turno, se apresentam para as devidas aprendizagens. É assim que vemos alunos que ficam poucas horas nessa escola, ao lado de outros que se demoram por poucos meses, enquanto muitos ficam por poucos anos, deixando aqueles que na Terra são mantidos por largos anos. Desses alunos, há os que necessitam somente dos primeiros contatos do berço, há os que carecem só do programa infantil. Surgem os que precisam também da experiência juvenil, enquanto vários outros vieram para desenvolver todo o curso englobando madureza com possibilidades de alcançar a senectude. Cada qual desses aprendizes se demora o tempo que ele é devido, dentro do grande projeto Eternidade. Quem atravessou a introdução do curso, chamada infância, com certeza se acha credenciado ao primeiro estágio, ou da adolescência, que, sem contestação, expressar a tudo o que a infância haja fixado de grandezas ou de pequenezas, de belezas ou de feiuras, aos níveis do avanço intelectual e do progresso moral. Superados os tempos adolescentes, advirá o segundo estágio,
o da juventude madureza, que é aquele em que o indivíduo se encontra entre o adolescente e o adulto, estruturando definições que se enrijeceram em sua realidade, permitindo-lhe penetrar o estágio adulto da maturidade, que bem podemos nomear de terceiro estágio, consoante a classificação que estamos adotando. Aquele aluno que ultrapassou todas as etapas anteriores, com alto ou baixo conceito, adentra o quarto estágio, que é o da senectude, comumente chamado velhice. Neste, pesar a toda a bagagem de conhecimentos, de desenvolvimentos que o indivíduo tem elaborado através do tempo. Bênçãos de afetos conquistados ou torturas de desafetos comentados, alegrias pela colheita de ternura ou desengano de abandono cultivado, júbilos pelas memórias felizes de engrandecidos feitos ou lamentos pelo mau aproveitamento das horas, correspondendo a infautos lembranças. No terceiro estágio, quase sempre se vê a criatura atrelada a realizações do casal, aos desafios da criação e encaminhamento dos filhos, bem como do enfrentamento das alternâncias de valores sociais, que configuram a moral social da época, e geralmente põe-se aturdida perante todas as questões vinculadas aos aprendizados que não foram bem trabalhados, ou que tenham sido negligenciados nos estágios anteriores. Quando a infância tenha sido excelente alicerçamento para a adolescência e esta tenha feito valiosos empreendimentos para a madureza, corroboradas pelas ações da juventude, não pode haver dúvida de que o adulto manter a postura equilibradas e visão clara diante dos incontáveis reptos que se anteponham. Quanto mais tenham sido mal feitos os estágios precedentes, menos recursos terá o indivíduo adulto para trilhar com segurança a estrada que se lhe está assinalada. Não há por que duvidar se, dessa forma, da importância avultada de cada período da vida na Terra, de cada um dos estágios do ser reencarnado, com vista a um mais amplo crescimento para Deus, que está sempre atento, por meio de legislação própria, aos boletins de aproveitamento de seus filhos. Podemos ver, nessa leitura, que a Terra é uma grande escola. E nós temos que nos esforçar, temos que fazer a nossa parte, temos que buscar o conhecimento e principalmente, colocar em prática todo o bem que a gente tem aprendido. A par das falhas no desenvolvimento intelectual que são evidentes em cada estágio da alma no mundo, seja pelo desinteresse de grande número, seja em função de impedimentos provacionais, deparamos com o baixíssimo nível do progresso moral dos adultos. Circula pelo fato de que tal questão não foi priorizada nem na infância, tampouco na adolescência ou na juventude. Quando todos os interesses se voltavam para o que a criança e ou o jovem podiam desenvolver para o lucro social imediato, para o aplauso mundano, uma vez que para a imensa faixa de adultos, mais importante o sucesso dos filhos, poucos se interessando por sua felicidade, por parecer coisa demasiado remota no plano das contingências da vida humana. Então temos que prestar atenção, aonde a felicidade é um caminho em que a gente precisa seguir. É um caminho em que vai nos ajudar a tornar a nossa vida mais leve, a gente conseguir ter um acompanhamento dos nossos filhos e tentar entender o que é melhor para eles. E não simplesmente querer obrigar eles a fazer as coisas que nós queremos. Diante dessa inabitual idade para as questões morais, levantam-se pensadores de diversas áreas propondo morais variadíssimas que possam servir como parâmetros para as vidas das pessoas,
sem tomar conhecimento ou sem levar em consideração toda a codificação das leis eternas, imutáveis e perfeitas, inscrita no imo de cada espírito, como sendo a própria presença do Criador na criatura. Na estrutura das leis divinas, que são as mesmas que Jesus Cristo veio pregar e viver, e que são as que o Espiritismo divulga e propõe, por sua vez, está toda a grandeza da vida do planeta, as técnicas das relações humanas, os direcionamentos facilitadores da vida de cada indivíduo, consigo mesmo, bem como a forma segura e lúcida de a criatura humana contratar seu Criador. É nesse curso desenvolvido na formidável existência terrena, com seus vários níveis e estágios, que se encontra chances de penetrar sempre mais o conteúdo das leis que regulam a vida, em termos físicos e morais, passando a dedicar-se com afinco à conquista de si mesmo, superando os obstáculos levantados ao seu derredor. Posicionando-se na fase madura, de direito e de fato, construindo tempos futuros de harmonia de consciência pelos deveres, exaustiva e dignamente cumpridos, apesar das ondas de oposição às leis de Deus que ganham destaque e adeptos na atualidade. Então, até agora, o que a gente viu, foi do Espírito Camilo. Então, vamos aos questionamentos. Depois de adultas, as pessoas precisam continuar a se educar? Onde se daria essa educação na vida, na escola, no centro espírita, em livros? A educação, em termos bem amplos, é processual, e sendo assim não se esgota na infância ou na mocidade. Então temos que buscar a educação todos os dias. Não importa a nossa idade, não importa o nosso grau de amadurecimento, a educação ela é eterna. Ainda que tecnicamente chamemos o processo de educação de moços e de adultos de reeducação, porque indica refazer o que não foi bem feito antes, por várias razões, os trabalhos dedicados à melhoria das condições de vida intelectual e moral dos indivíduos maiores devem ter prosseguimento. Então, a cada vida, a cada nova oportunidade em que estamos encarnados aqui na Terra, a gente tem a oportunidade de tentar refazer tudo que a gente não fez bem na vida passada. O processo educacional dos adultos será tão mais intenso e proveitoso quanto seja grande a disposição desses adultos para aprender, seja através de livros, dos ensinos e tarefas do Centro Espírita, seja por meio de cursos diversos nas escolas laicas. Escolas laicas são aquelas não religiosas, ou cujos conteúdos venham ao encontro de sua vontade de aprender e crescer, desenvolvendo luz interior e forjando experiências no campo de sua existência. Olha a importância do processo educacional, nos ajudando a forjar as nossas experiências, aonde com certeza vai nos ajudar a trilhar um caminho com mais segurança. Mas vale alertar, se não houver vontade ferrenha do adulto em reeducar-se, a norma será um erro sobre o outro, uma complicação sobre outra e frustrações sem fim. Ou seja, se a gente voltar a errar, se a gente não ter força de vontade para tentar se modificar, com certeza as nossas vidas, vão ser sempre um processo complicado, frustrados, onde a gente vai cometer os erros e com certeza repeti-los, até que vai chegar um horário, um momento em que a gente vai ter que mudar. Não tem como ser diferente, é a lei evolutiva. Então, questão 2. O casamento é o destino das criaturas normais? O que pensar do dito popular: quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair? O casamento não é um destino das criaturas normais.
até porque teríamos que abrir um espaço para discutir o que se entende por criatura normal. Aqui, o nosso uso da expressão deverá seguir a linha do senso comum, do que se entende vulgarmente por isto. À luz da doutrina reencarnacionista, cada espírito chega à Terra com diferentes programas de vida, programas que incluem casamentos e celibatos, dentro do contexto de expiações e provações relativos às condições planetárias. Ou seja, cada um de nós, né, já vem com uma programação onde a gente tem que tentar seguir essa programação, tentar fazer aquilo que a gente se comprometeu lá no plano espiritual, né? Tentar seguir a nossa programação já feita bem antes mesmo da gente nascer aqui na Terra. Caberá a cada um examinar as suas inclinações, os seus anseios e possibilidades psicológicas e emocionais relativamente ao casamento, definindo-se após sobre o que vai fazer da própria existência nesse terreno. Em O Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade responde que o casamento é um progresso na marcha da humanidade e que o celibatário voluntário, por razões egoísticas, desagrada a Deus. Entretanto, em nenhuma parte os Espíritos dizem que é o destino ou não desse ou daquele tipo de pessoas. Então o destino, né, cabe a nós escolhermos o nosso caminho, se nós vamos para o caminho, né, do casamento, de constituir a nossa família, ou se a gente vai para o caminho em estar dedicando a vida mais ao lado religioso, né, o celibatário, e com certeza às vezes abrindo mão, né, de constituir a sua família em prol desse movimento evolutivo do espírito. Mas aí tem que ver, né? Se não é por razões egoístas que a gente está escolhendo o celibatário, né? Ou seja, fugindo, né, das responsabilidades de constituir uma família. Quanto aos que querem entrar ou sair nos campos do matrimônio, seria preciso conhecer os motivos, as expectativas ou as frustrações de uns, bem como o sentido do aventureirismo ou de leviandade de outros, que imaginaram pudessem ser o casamento, num mundo expiatório, uma estação balneária de permanentes gozos, sem o devido ônus de disciplinas, tolerância e solidariedade, para bem desempenhar-se do compromisso. Está bem claro, né, que o casamento é um processo em que a gente precisa ter na nossa vida um senso de responsabilidade, né, do bem comum, de pensar mais na nossa família, nos outros, do que em nós mesmos. Questão 3. O casamento é uma forma de organizar a sociedade. É ele fundamental perante as leis terrenas? E o codificador do Espiritismo Allan Kardec diz que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Então nós temos, né, perante o codificador do Espiritismo, que o casamento se constitui, né, um progresso na sociedade, onde a gente precisa ter regras, a gente precisa ter um direcionamento para que a gente consiga viver bem, né, de forma harmônica. A instituição humana do casamento, na condição de lei civil, tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Assim, pelo prisma mostrado por Kardec, o casamento é fundamental no contexto das leis humanas. Podemos encontrar em O Livro dos Espíritos na pergunta 695 e 698. Questão 4. Como o espírita vê o casamento perante Deus? De fato, é curiosa a postura de muitos cristãos relacionada com o casamento. Mesmo muitos cristãos espíritas, no que diz respeito ao casamento perante Deus.
dizem que não podem prescindir do casamento religioso em igrejas e outros ambientes especiais, admitindo que, assim, estarão casando perante Deus. O estranho e mesmo paradoxal é que essas mesmas pessoas, em seus campos de fé, em seus discursos religiosos, costumam afirmar que Deus está em toda parte, no campo, da montanha, nos jardins, nos lares e principalmente no íntimo das pessoas. Afinal, creem elas nisto que afirmam, ou tal afirmativa não passa de retórica piegas que não tem coragem de assumir? Casar-se, então, alguém diante de Deus será abrir a mente e o coração, onde ele está, para assumir as responsabilidades que a nova rota de vida lhe impõe, procurando dar boa conta desse seríssimo compromisso? Olha que interessante, né? Se a gente acredita que Deus está em todos os locais, em todo lugar, né? Não é necessariamente o casamento dentro da igreja que vai fazer com que seja abençoado por Deus, né? O que importa realmente é o amor, é a união, é o elo que une as pessoas. E podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 4. Questão 5. O que leva o indivíduo ao adultério e quais as consequências desse ato nas vidas das criaturas? Para o problema do adultério, se poderia apontar diversificadas causas, quase sempre embasadas no egoísmo masculino ou feminino, que, justificativas bastante falsas de que a carne é fraca ou de que as paixões são irresistíveis, incontornáveis, após o selo da infidelidade entre os casais. Olha que essa questão é bastante importante, né? Então vamos prestar atenção. Aprendemos com a doutrina espírita que não existe adultério onde reina a sincera afeição recíproca. Relembraram-nos os benfeitores espirituais que a infidelidade que faz atormentada a vida conjugal assenta bases no regime de infidelidade das criaturas para consigo mesmas. Quem não se respeita, quem não é fiel aos bons princípios aprendidos um dia, raramente entenderá o que seja o respeito ao cônjuge. Olha, né? A parte da educação, aonde a gente busca o respeito, onde a gente busca a empatia, né, de nos colocarmos no lugar dos outros, e principalmente, né, a fidelidade, de estar com alguém e tentar fazer o máximo possível dos nossos esforços para respeitar essa união. Vamos lá em frente. A cata do prazer, quando estimulado pelo egoísmo, transforma-se em desastre no campo da moral cristã, estabelecendo o regime da liberalidade sobre o qual tudo é válido, desde que dê prazer, desde que a pessoa esteja feliz. Olha o feliz entre aspas, né? Que forma de felicidade é essa? O estatuto das leis divinas, impresso no íntimo do ser, costuma pesar sobre a consciência dos conscientes, impondo comprometimento correspondentes aos níveis de conhecimentos de compreensão dos indivíduos envolvidos. Então, é uma questão, né, de comprometimento e de conhecimento, né, de conseguir compreender a extensão desse relacionamento, da importância, né, do casamento perante a nossa vida. Indicando a necessidade do resgate através das ações enobrecedoras, significam antes que facultem a paz à consciência. Então, nós temos esta informação, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 5, versículo 3. Questão 6. Até que ponto podemos aceitar com naturalidade o sexo fora do casamento? Será correto o procedimento de pais liberais que deixam seus filhos dormirem com seus namorados ou namoradas nas dependências da própria casa? Constituindo o sexo energia de vida, que faz do ser humano um co-criador com o Criador.
O seu uso está ajustado ao grau de amadurecimento espiritual de cada um. Em nenhum estatuto divino, por nós conhecido, está prescrito que, para o exercício da sexualidade, devam os indivíduos ter formalizado ou não a relação por meio de qualquer documento. Conforme aprendemos com o Espiritismo, o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que ser fundamentado na afeição dos seres que se unem. Olha que importante isso, né? O elo, a união, o respeito entre as pessoas que se unem. Assim sendo, o sexo fora do casamento será aceito como algo natural quando o casal mantiver essa recíproca afeição, que confere respeitabilidade ao relacionamento, quando o par assuma publicamente sua responsabilidade, sem querer ocultar os resultados desse amor, e dessa forma, mesmo sem os formalismos humanos, ante as vistas de Deus, estará casado. É o que a gente diz, né? O que Deus juntou, né? O que foi abençoado por Deus, ninguém separa. Desde então, os namorados de filhas ou namoradas de filhos, ajustando-se às referidas condições, por se assumirem como casados e não tendo podido erguer seu próprio recanto, não havendo ainda possibilidades de morarem juntos, nada obsta que venham a dormir juntos nas casas uns dos outros. Entretanto, se a situação não ultrapassa as linhas do prazer pelo prazer, da aventura mais barata, a situação muda de figura. Olha as responsabilidades, né? Claro que os pais não têm como impedir que os filhos nela estejam em cursos, porém abrir seu lar para facilitar esses conúbios, sejam em nome de modernismos ou de avanços sociais, não deixará de configurar um regime doméstico de prostituição, em que se utiliza o sexo sem nobre ética, sem respeito pela pessoa humana, sem maturidade, o que mais facilmente abrirá os fossos de enfermidades espirituais indefiníveis. Olha, né? O que a gente pode causar para nós mesmos, né? Onde as relações sexuais não sejam baseadas no amor, na troca de energias, no respeito, em estar um pelo outro. E se isso for de forma banal, né? De forma em que simplesmente é pelo sexo, pelo prazer, a gente pode estar aí contraindo, né? Enfermidades espirituais que vai nos trazer sérias consequências. Questão 7. Em que circunstâncias se poderia aprovar a separação de casais? Nos tempos atuais, quando o Espiritismo demonstra as razões das uniões conjugais, quando fala dos formosos fins da divindade para os casamentos terrenos, aproveitando a formação do lar para incrementar o desenvolvimento dos espíritos, por meio da reencarnação, melhorando as condições intelectuais e morais dos seres humanos. E tudo devemos investir, em termos argumentativos, em termos fraternais, nos reforços do acompanhamento e da oração, a fim de evitarmos o desmantelamento doméstico. Entretanto, a cultura do exacerbando materialismo desses dias tem ensinado aos indivíduos a fechar ouvidos e corações para o exercício da paciência, da tolerância, do perdão, da perseverança, da cooperação recíproca no verdadeiro cumprimento dos deveres conjugais. Olha, até agora, né, as nossas responsabilidades, aonde o casamento não é um brinquedo, não é simplesmente uma forma de nós ficarmos tendo, né, relações com outras pessoas e ficar simplesmente trocando de parceiros, né? Olha a importância de um casamento. Ao invés disto, há estabelecido o culto ao meu prazer, ao meu bem-estar, à minha satisfação, à minha razão e ao meu direito num aterrador domínio egoístico, promotor de inenarráveis tormentos para o porvir. Olha o que a gente vai estar plantando, né, para o nosso futuro. Nas coisas
que podem nos prejudicar, né, no andar da nossa caminhada. Então vamos cuidar. Natural é pensar que por causa da dureza dos corações, muitos não suportariam dar nova oportunidade ao outro, ou do outro receber novo ensejo de tentar acertar o ponto final, quando a relação conjugal se deteriora ao nível do desrespeito, chegando às agressões de grave espectro. Melhor adiar do que piorar. Então, se a situação não tem jeito, né? Então é melhor que separe do que possa ter consequências piores. Questão 8. As pessoas que se separam devem procurar refazer suas vidas? Nova linha. Se a razão e o sentimento estão assinando com a possibilidade de ser feliz, reestruturando o lar, reharmonizando o coração, é importante que a pessoa tente de novo, agora com maior amadurecimento e perspicácia, evitando encantamentos exteriores ou ambições comprometedoras. Olha a oportunidade, né? Se a gente teve já uma primeira experiência em que não deu certo, né? Às vezes pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de compreensão, pelo nosso sentimento de união sem ter aquele laço afetivo, sem ter um verdadeiro amor, né? Pode ser que as coisas não fiquem e não durem, né, um tempo que seja necessário durar. E aí nós temos uma nova possibilidade. Nós não vamos cometer os mesmos erros do passado, né? Vamos evitar para que não se torne, né, uma situação repetitiva e cada vez a gente piore mais ainda a nossa caminhada. A criatura deverá buscar, ao invés de valores passageiros e enganadores, como os do corpo bem feito ou da beleza plástica, dos recursos econômicos e financeiros ou prestígio e posições sociais destacadas, os valores que impliquem em maturidade geral, verificando ofícios e outros costumes incompatíveis com o novo rumo que deseja dar à sua existência. Olha o que nós vamos fazer, né? Nessa nossa oportunidade de buscar um novo relacionamento. Não vamos piorar. O real interesse é o refazimento da vida afetiva. Quanto menos complicação, quanto mais simplicidade, melhor será para os dois e para as respectivas famílias. É o amor, né? É o amor que tem que ser a base, o alicerce dessa união. Questão 9. Qual o papel do trabalho na vida do espírito encarnado? O trabalho, representando uma das leis divinas, constitui-se em veículos super importante para o aperfeiçoamento do indivíduo, ao mesmo tempo que, em razão da natureza corporal a que se acha atrelado, num estágio de provas e expiações, o trabalho também preenche o campo das vicissitudes, fazendo o espírito expiar, libertando-se de comprometimentos negativos. Então o trabalho ele é útil, né? O trabalho faz com que a gente aprenda, faz com que a gente tenha força de vontade, que a gente vai além, né, dos nossos afazeres normais. Então o trabalho é uma lei divina e é uma lei que tem que ser respeitada. E está aí para nos ajudar a gente a evoluir. Questão 10. Quando é que devemos ensinar nossos filhos a trabalhar? Uma vez que os guias da humanidade afirmam que toda ocupação útil é trabalho, a preocupação dos pais será de induzir os filhos aos empenhos da utilidade, em tudo quanto façam. Entre uma brincadeira e outra, quando sejam pequenos, incutir hábitos de boas leituras, de dignos esportes, a fim de desenvolver o corpo, amadurecer o relacionamento social. Deverão também orientar os filhos para a cooperação nos quefazeres domésticos, por mais simples, com o sentido de criar o espírito de serviço, o espírito cooperativo. Quanto ao período melhor para que tudo isso tenha começo, vale a pena acompanhar as inclinações dos pequenos, o desenvolvimento deles, atentando para a fase em que já estejam, embora miúdos, participando dos movimentos gerais da casa.
Então é importante, né, nós termos já os afazeres domésticos, já é importante a gente estar inserindo os nossos filhos nas atividades do lar. É salutar as mães ensinarem as suas filhas a cuidar de tarefas domésticas? Sem qualquer dúvida, essa é uma iniciativa por demais salutar. Entretanto, considerando-se que são os mesmos os espíritos que nascem homens e mulheres na terra, conforme o ensinamento do Espiritismo, será de excelente proveito o esforço das mães para ensinar às filhas e filhos o cuidado com as tarefas domésticas. Afinal, quem distribuiu os trabalhos de casa em coisas para mulheres e coisas para homens? Olha esse questionamento, né? De quem que distribuiu as tarefas? Então, todos nós precisamos aprender um pouco de tudo. Cozinhar, lavar, passar roupas, guardar, organizar. Exatamente porque o mundo social vem sofrendo intensas mudanças em seus status, o que vem dificultando mais e mais que se consigam servidores domésticos. Não é feio nem ofensivo para nenhum homem cuidar de quefazeres caseiros. Ao contrário, é mais valor e nobreza que adquire para sua bagagem individual e intransferível. Então cabe a nós, né, a consciência de que os afazeres domésticos não é simplesmente tarefas para as mulheres. Todos nós temos as nossas tarefas, todos nós temos as nossas responsabilidades. Então o homem e a mulher têm os seus afazeres normais dentro de casa e cada um tem que fazer a sua parte. Questão 12. Podem os pais encaminhar os filhos para a profissão que eles exercem? Se os filhos têm interesse nessa profissão e a desejam de verdade, ou quando os filhos não demonstram qualquer particular preferência por um ramo profissional, mostram-se indiferentes ou cheios de dúvidas, correto é que os pais os encaminham. Outro tanto se passa, porém, com os filhos que têm seus anseios e perspectivas de vida, enquanto seus pais os querem forçar a trilhar esse ou aquele caminho profissional. Aqui temos que registrar o desrespeito e a irresponsabilidade do adulto que assim agem, posto que com certeza perturbar a vida profissional dos filhos, desviando-os dos compromissos reencarnatórios para os quais renasceram. Questão 13. Vou dar a meu filho tudo o que eu não tive. Como podemos entender tal modo de pensar? Vale a pena os pais serem cuidadosos no que se refere a dar aos filhos, o que dizem não terem tido, quando pequenos ou jovens. O sentimento é nobre. A princípio, entretanto, será importante observar se ao desejar dar tudo quanto não teve, não estará dando demais aos filhos, o que resultaria na desvalorização do que vem muito fácil. Muitas vezes o excesso tem levado grandes números de jovens aos caminhos abertos dos vícios de todos os matizes. A vida torna-se frouxa e sem sentido pelo enfaramento, que significa, enjoar, que vai tomando conta dos jovens e eles então começam a ser estumados, ou seja, direcionados, excitados para as derivações. Não é preciso desenvolver espírito sovina com os descendentes. Contudo, todo cuidado é pouco quando se trata de esbanjar, de usar mal o que multidões de almas estão sofrendo para conquistar, ainda que minimamente, trabalhando intensamente. É bom ter muita cautela para que o tiro não saia pela culatra. Questão 14. Qual deve ser a posição do espírita frente aos hábitos do alcoolismo e do tabagismo? Diante do conjunto de orientações sobre os malefícios produzidos pelo álcool e pelo fumo, caberia ao cristão espírita ter maior atenção para com a sua vida, evitando matricular-se nesse rol das atormentadas criaturas, que não conseguem livrar-se desses vícios cruéis, obsidiadas pelo egoísmo próprio e exploradas por vampiros insaciáveis que delas se nutrem.
pouco tem adiantado o incontável número de palestras, de mensagens espirituais, informes médicos apontando para os prejuízos dessa miséria, porque de costume os dependentes dessas drogas estão sempre se baseando no indivíduo errado, no mau exemplo, para justificar seus usos, o que demonstra que tem pouca vontade de abandonar tais vícios. É o cuidado, né? É um das situações que a gente enfrenta, né, hoje no nosso dia a dia, onde os nossos jovens estão cada vez mais indo em direção ao uso de drogas, de substâncias químicas, né, e isso vem fazendo com que a gente pense, né, com que a gente reflita sobre a criação dos nossos filhos desde muito pequeninos, né? E com base em tudo isso que a gente está vendo, vai nos ajudar com certeza a dar uma estrutura, a dar uma base, né? A trazer aos nossos filhos um encontro com Deus, com Jesus, para que a gente fortaleça a fé deles. E fazendo a nossa parte, como a gente tem visto, né, nos nossos estudos anteriores, nós temos muito mais chances de ter êxito nessa nossa caminhada aí, né, junto com os nossos filhos. O verdadeiro espírita, aquele que se estriba no pensamento da doutrina, tomando-o como bússola, deve lembrar da explicação do Espiritismo, dizendo que devemos cuidar do corpo e do espírito. Para que nossa alma chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte, com base na codificação espírita. Então, há muito para o espírita meditar, munir-se de forte vontade e modificar-se. Agora nós vamos ter algumas mensagens, né, do livro Compromissos de Amor. A mensagem vai ser direcionada, né, por amor. Os mais grandiosos milagres da vida é o amor. Na sua profundidade soberana, expressa-se por incontáveis maneiras. É o amor que compõe e mantém o universo como uma orquestra sublime que vibra em toda parte, como o hálito divino. Quanto mais penetrante faz-se a mente, decifrando as incógnitas desafiadoras, mas o amor agigante se reproduz. A dor é o amor que se leva à reflexão, e o sacrifício é o amor que se sublima. O amor faz que a primavera reverdeça o campo e enfloresça a natureza. Quando enlouquece, transforma-se em ira e em ódio, a fim de ressurgir em bênção de união e de paz. Por essa razão, a reencarnação enseja o amor à conquista da plenitude, oferece a alegria de volta aos corações dos familiares que ficam na retaguarda, mediante os afetos que fracassaram, em roupagens consanguíneas, como filhos, esposos, irmãos ou que foram adversários reabilitando-se. Olha que importante isso, né? A nossa volta e aonde a gente volta para se ajustar, né? E conforme tenha sido a nossa conduta na vida passada, a gente volta agora com novos vínculos, né? De sangue, como filhos, como esposos, como irmãos, sempre buscando equilíbrio, sempre tentando se reabilitar. Ama em qualquer situação e nunca te cansarás de amar. O amor não tem fim, né? O amor não é algo em que a gente oferecendo, ele se divide. Pelo contrário, quando a gente oferece o amor, ele se multiplica, ele cresce. Ele enche o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo e com certeza vai nos ajudar com que a gente se torne pessoas melhores. Então estamos encerrando, né, o nosso encontro de hoje. Vamos à nossa prece final. Senhor, que este encontro nos ajude a tomar as melhores ações, que o aprendizado no âmbito familiar seja verdadeiro e transformador. Que a Tua presença em nossos corações seja uma constante em nossa caminhada
e que nos fortaleça perante todas as dificuldades. Que tenhamos consciência que nem tudo o que desejamos é o melhor para nós nesse momento, e tudo o que temos é exatamente o que precisamos para essa jornada de crescimento. É nas diversidades da vida que tiramos forças de superação, porém é na fé que acreditamos ser tudo possível, conforme nos é permitido. A família é o nosso maior bem, que possamos estar presente e participante em todos os momentos em que ela precise de nós. Obrigado por estar exatamente onde minha presença é necessária, para que através de minhas ações possa colaborar na construção do meu lar. Obrigado, Pai, e que assim seja. Fiquem sob a proteção do nosso Mestre e Irmão Jesus. Desejo uma boa semana a todos.